Boa noite, eu sou a Tatiana Ragosta, apresento todas as terças-feiras às 20h30 aqui na Mundial, programa Leis do Sucesso. O que a gente visa com esse programa? Esclarecer dúvidas. A legislação, principalmente previdenciária, ela está mudando muito nos últimos tempos, então muitas vezes a pessoa quer pedir aposentadoria ou ela quer fazer uma revisão, ela fica com muitas dúvidas. Então, esse programa é justamente para dar uma luz para essas pessoas, para poder ajudar a esclarecer. Então, se você tiver alguma dúvida, você pode mandar um e-mail que eu esclareço com o maior prazer a dúvida. Claro, uma coisa mais simples, que se for mais complexa, aí já vai necessitar de uma consultoria. Então, o meu e-mail é o tatiana.r.m.de.uol.com.br. Repetindo, tatiana.r.m.de.uol.com.br. O meu telefone é 3439-8585. 3439-8585. Esse telefone funciona de segunda a segunda-feira. Então, você pode ligar 24 horas. Esse telefone funciona, vai ter alguém para te atender. E se você perdeu algum programa, ou você quiser ver algum programa que eu tenha feito anteriormente aqui pela Rádio Mundial, é só você entrar no YouTube e digitar Tatiana Ragosta. Ou você manda uma solicitação de amizade no Leis do Sucesso, ou simplesmente assiste o programa que está lá, que o programa está no público, qualquer um pode assistir. O site do escritório é o www.ragosta.jur.adv.br. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho de algumas coisas que, assim, o que pode eventualmente atrasar a sua aposentadoria, porque a aposentadoria na vida da pessoa é aquele momento tão esperado, a pessoa faz tantos planos, ela tem um sonho, sabe? E às vezes na hora que ela vai dar entrada no benefício, ela toma um não. Então, hoje eu quero dar algumas dicas para evitar esse não, né, que frustra. Ele acaba deixando a pessoa tão frustrada que, sabe, a pessoa fica desanimada, porque é uma coisa muito esperada, é um momento muito especial da vida. Então, vamos lá. Uma das coisas que podem ocasionar assim, um atraso na sua aposentadoria são aquelas pessoas que elas contribuem para o INSS com o código errado. Então, você tem um determinado código e você acaba contribuindo com outro. Então, antes de se aposentar, você vai precisar fazer a correção desse código. E acaba levando mais tempo, às vezes chega a levar até alguns meses e você acaba perdendo aí um tempinho que você já poderia estar recebendo. Um outro fator que atrasa muito é quem ganhou uma ação trabalhista, por exemplo. Muitas vezes o patrão não recolheu os valores ao INSS. Então, você vai ter que levar uma cópia autenticada desse processo judicial. Você vai falar, mas poxa, é muita coisa. Você pode pedir para o seu advogado retirar o processo e você tira uma cópia simples desse processo e leva para o funcionário do INSS autenticar. E aí você aguarda que provavelmente vai estar tudo ok e depois você vai poder se aposentar. Uma das formas de evitar todo esse transtorno é pedir o CNIS 1 ano, 2 antes de se aposentar para verificar se realmente está tudo certo, se todos os tempos constam desse CNIS, se os valores estão corretos. Por quê? Porque se estiver faltando algum determinado período de carteira, você ainda tem tempo de corrigir, você pode entrar com uma ação, você pode pedir dentro do INSS, fazer recurso que não vai atrapalhar a sua aposentadoria. Agora, deixar para a última hora, que é coisa que todo mundo brinca, que brasileiro deixa tudo para a última hora, aí você pode ter uma surpresa não agradável. Então, esse é o conselho que eu dou para pedir o CNIS, para verificar, para não deixar para a última hora, porque é tão desagradável, a pessoa está contando já até com aquele dinheiro e ela toma esse susto e muitas vezes atrapalha às vezes até bastante tempo. Bom, como estava falando, a falta de registro na carteira de trabalho
Se você não tem, por exemplo, o registro na carteira, você trabalhou em determinado local, não está registrado, você vai ter que reunir provas desse período trabalhado para você comprovar junto ao INSS que você trabalhou, que você fez, você prestou serviço naquela empresa e que não foi recolhido por culpa exclusiva do patrão, que não te registrou, enfim. É outro quesito que atrapalha muito a aposentadoria. Bom, são alguns pagamentos que o INSS não considera, que isso é muito comum de acontecer. Muitas vezes a pessoa tem a carteira assinada e o INSS ele não reconhece aquele tempo. Então tem, mas ele fala, não, eu não considero esse tempo porque o patrão não fez o recolhimento. Mas o funcionário ele não pode ser punido porque o INSS deveria ter fiscalizado esse patrão, né? E, na realidade, quem não fiscalizou foi o INSS. Então, o funcionário, ele não pode ser punido por isso. Aí você tem que entrar, né? Ou você pode pedir um recurso administrativo ou entrar com uma ação judicial para quê? Para averbar esse tempo de serviço, né? Que não foi contado pelo INSS. Então, veja, leva um tempo. Uma ação judicial dessas leva, assim, em torno de 6 meses, 1 ano. E aí, você já teria condições de estar aposentado, se você está contando com aquele tempo e não tem. Chega na hora, não tem. Então, não é exagero, não é porque eu sou advogada que eu falo, olha, veja, consulte. Não, é porque é necessário, tá? Se você puder fazer alguma coisa que não há necessidade, fala, gente, isso aqui não tem necessidade, é coisa simples. Mas nesse caso, para você não ser surpreendido, vale a pena. Bom, quando não é dada, baixa na carteira. Você entra num determinado emprego e não consta a data de saída. Então, o que acontece? O INSS entende que o vínculo está em aberto. Aí o segurado pode solicitar um extrato de vínculo na Caixa Econômica Federal que consta o início e o fim dos depósitos do FGTS. É possível também a apresentação dos olerites, que aí você comprova a data que você saiu. Então, você pode pedir um extrato de vínculo na Caixa Econômica Federal, que vai constar o início e o fim dos depósitos do FGTS, ou ainda a apresentação de olerites, que também vai provar quando você saiu desse trabalho. Bom, uma outra questão que também pode atrapalhar é quando a pessoa possui mais de um número de PIS e ela vai precisar solicitar a unificação. Não é todos os casos que precisa fazer essa unificação, mas às vezes é necessário. Conheço pessoas que cada vez que muda de emprego, abre um novo PIS. Então, tem gente que tem diversos números de PIS. É até complicado você fazer a soma de tempo de serviço, porque a pessoa tem, assim, 5, 6 números de PIS. É muito complicado. Então, ela começa a trabalhar, abre um. Aí, ela fica 10 anos, mudou de emprego, abre outro, pede outro número de PIS. Então, quer dizer, aí acaba unificando para facilitar, porque é muito fácil quando você tem essa diversidade de números, você se atrapalhar, o INSS cometer algum erro. Então, é até bom para a pessoa fazer essa unificação, tá? Um outro ponto é a idade errada no registro do INSS. Então, a idade, se ela estiver errada e o INSS achar que a pessoa é mais nova, ela nem consegue agendar a aposentadoria, vamos supor, por idade. Ela quer se aposentar por idade, para o INSS ela tem 55 anos no caso de mulher, só que ela já tem 60. Ela entra com pedido, ela tenta agendar pela internet e não vai. Ela vai no posto e vai falar, olha, não sei, não está indo. Aí vai verificar, mas aqui consta que a senhora tem 55 anos. E no caso do homem, só se aposenta por idade com 65 anos. Então, se constar que ele também tem menos, ele não vai conseguir se aposentar por idade até ele comprovar que tem 65 anos. Então, vai precisar corrigir as falhas no cadastro para depois você conseguir solicitar essa aposentadoria por idade. Outro aspecto é o CNIS, que muitas vezes o tempo de serviço consta no CNIS, mas existe uma sigla bem pequenininha do lado daquele período. O que significa que, na maioria das vezes, se a pessoa não comprovar aquele tempo, ela não vai conseguir que ele entre na soma. Um exemplo
é quando tem aquela sigla PEXT. Então, está dizendo o quê? Que tem registros fora de época. Então, nesse caso, antes da pessoa se aposentar, ela precisa ir no INSS e precisa o quê? Levar as carteiras, levar carnê, levar tudo para comprovar aquele período que tem a sigla do lado, para que ela possa, na hora de pedir aposentadoria, para que essas siglas não venham a atrapalhar, né, o pedido de aposentadoria. Então, isso é bom fazer antes, porque muitas vezes o funcionário do INSS, na hora que ele vai fazer a aposentadoria, ele verifica, ele fala, ah, não dá. Não, mas aí a gente fala, não, mas tenta, por favor, vamos fazer tudo de uma vez já, a gente já tem as cópias aqui, a gente já faz, e às vezes o funcionário se recusa. Então, é importante você antes, para evitar qualquer tipo de problema, já fazer essa comprovação desse tempo que tem essa sigla do lado do CNIS. Tem diversas siglas, essa que eu dei é apenas um exemplo, tá? Tem outras, então é importante aí você verificar no CNIS e procurar um especialista e ver se está tudo certinho. Bom, outra questão é o PPP, para quem trabalha, né? Para quem quer aposentadoria especial. Problemas com esse PPP, que é o perfil profissiográfico previdenciário, ele pode acabar acarretando o atraso, né, na sua aposentadoria. Então, o PPP ele veio para substituir o SB40 e o BIRBEM. É um documento para aposentadoria especial que ele vai reunir os dados sobre o histórico do trabalhador naquela empresa. Ele cita dados administrativos, o local onde trabalhava, serviços realizados, tempo na função e na empresa, registros ambientais, resultados de monitoração biológica de todo o período. Então, esse PPP ele serve para comprovar condições para que os trabalhadores possam requerer essa aposentadoria especial. Então, se você quer aposentadoria especial e você não tem o PPP, é bem difícil, porque é o PPP que vai comprovar que você pode se aposentar especial. Então, ele mostra o PPP para o INSS a condição nociva no trabalho, que faz mal à saúde do trabalhador. E dessa forma, deve ser solicitada a aposentadoria especial. Porque o que acontece? Quem trabalha com agentes que afetam a saúde da pessoa, afetam a sua integridade física, essas pessoas, o intuito é retirá-las antes do mercado de trabalho para evitar que a pessoa venha a morrer, que venha fazer um mal maior para a sua saúde. Então, a aposentadoria especial é isso. Você visa o quê? Que a pessoa se aposente antes para que não continue trabalhando com aquilo que está fazendo mal para a saúde dela. E esse PPP ele tem que ser emitido pela empresa, sempre que solicitado pelo trabalhador, INSS ou autoridade competente. Esse PPP ele é emitido em duas vias, sendo que uma fica com a empresa e a outra fica com o trabalhador. E esse PPP ele tem que ser guardado pela empresa por 30 anos. Aí você vai me falar, mas quem assina esse PPP? Bom, o INSS ele aceita o preenchimento e assinatura do técnico de segurança do trabalho. Informações falsas no PPP são consideradas como crime. Tá? Então, você trabalha numa empresa, você não vai todo dia pedir um PPP, mas assim, se você já está nessa empresa há 10 anos, é interessante você pedir um PPP, você guarda, depois de mais 5 anos você pede outro, para você guardar esse documento, porque é uma forma de comprovar o trabalho especial. E quem, porventura, se aposenta com aposentadoria especial, não pode voltar a trabalhar com agentes, não pode continuar trabalhando no mesmo setor. Por exemplo, uma pessoa que tem um trabalho, um serralheiro, antigamente não, mas hoje a gente consegue aposentar ele na aposentadoria especial. Se ele continuar trabalhando como serralheiro, ele não tem direito a pedir a desaposentação, porque justamente visa o quê? Tirar a pessoa do mercado de trabalho. E ele pode, inclusive, perder a aposentadoria dele, porque se o INSS souber, ele cancela a aposentadoria, porque ele se aposentou antes para sair logo do mercado de trabalho, não para ficar lá para ganhar mais tempo
e depois pedir a desaposentação. Então, isso não pode, tá? Uma outra questão que atrapalha na hora de você pedir a sua aposentadoria é uma carteira de trabalho rasurada. Mesmo quando o erro é corrigido, né, em outra página, o INSS ele não vai aceitar, ele não costuma aceitar. Então, esse erro pode ser corrigido com uma cópia do livro de registro da empresa onde essa pessoa trabalhou. E os olerites também podem ajudar a comprovar esse período de trabalho. Então, você vai precisar comprovar esse período que tem essa rasura. Por que que o INSS não aceita? Porque tem muita gente que modifica a data, enfim, para tentar aí obter mais tempo, né? E aí, por isso, o INSS acaba não aceitando, porque é aquele tal negócio. Se uma pessoa faz errado, ela prejudica todas, porque aí passa a entender que qualquer um pode fazer isso, tá? Vamos dar um tempinho para vocês respirarem. Vou deixar de novo os meus contatos. Quem quiser entrar em contato comigo para agendar uma consultoria, é no telefone 3439-8585. 3439-8585. A consultoria não é gratuita. Se você tiver alguma dúvida simples, você pode mandar um e-mail, porque essa dúvida não vai substituir a consulta, é apenas para ajudar a pessoa, tá? Então, é uma dúvida, assim, simples. Continuo pagando o INSS ou não, tá? Mas não, às vezes eu recebo um questionário de pessoas querendo saber, assim, 20 perguntas. Aí, realmente, eu não tenho como responder isso para todos, que aí me falta tempo. Até gostaria de ter tempo para poder responder isso para todos, mas infelizmente não dá. Então, se você tem muitas dúvidas, o caminho é a consultoria. Se você agendar uma consulta e a gente conversar. Se você tem uma dúvida simples, você manda um e-mail no tatiana.r.uol.com.br. Repetindo, tatiana.r de rainha.m de Maria, @uol.com.br. Se você quiser assistir algum outro programa que eu fiz aqui pela Rádio Mundial, você entra no YouTube, é só digitar Tatiana Ragosta, que lá vai aparecer todos os programas que eu fiz aqui pela rádio. Ou você pode mandar uma solicitação de amizade no Facebook para Leis do Sucesso, ou simplesmente assistir os vídeos que eu costumo postar tudo lá. E o site do escritório é o www.ragosta.jur.adv.br. Bom, gente, vamos prosseguir aqui com algumas questões que podem, na última hora, atrapalhar o seu sonho da aposentadoria, acabar adiando esse sonho da aposentadoria. Mulheres casadas no INSS consta o nome de solteira. Então, o que vai acontecer? Eles vão dar entrada no pedido de aposentadoria, mas fica parado aguardando que ela leve uma certidão de casamento. Ou mulheres casadas que estão separadas. Será necessário arrumar um nome junto ao INSS. Mas aí, isso sempre acontece, porque a pessoa fala, não, mas eu casei, mas acho que o INSS já tem esse documento. Costuma não ter. Então, pelo sim, pelo não, já leve uma certidão de casamento para que você possa comprovar isso e não tenha aí um atraso na sua aposentadoria. Outro ponto é deixar qualquer correção para a última hora que possa atrasar a sua aposentadoria. Então, se você percebeu que tem alguma coisa errada ou tem um vínculo que você já sabe que vai dar problema, você deixar para a última hora é a pior coisa, porque aí... E o que acontece? Além de você ficar chateado, você deixa de receber, então você está perdendo dinheiro. Se você for analisar, você deixa de ganhar. Então, aquilo ali, se você fizer uma aplicação, se você guardar aquele dinheiro, você vê quanto você deixou de receber. E isso não tem como pedir depois para o INSS pagar os atrasados. Por quê? Porque o erro é seu. A gente diz que, assim, em direito, que o direito não socorre aos que dormem. Então, se você deixou para a última hora, infelizmente, não vai dar para você pedir depois esse dinheiro que você deixou de receber.
Bom, muitas vezes as pessoas não conseguem resolver as pendências direto na agência do INSS, então consta lá uma pendência e a pessoa acaba não conseguindo resolver. Então ela vai precisar o quê? Procurar um advogado e entrar com uma ação na justiça. Então, nesses casos, além dos documentos, também será possível apresentar testemunhas. Outra dica muito importante é guardar os protocolos fornecidos pelo INSS, para que sirvam de prova que o segurado procurou o INSS e tentou resolver o problema na esfera administrativa, até para você já poder ganhar tempo e entrar direto com a ação judicial, porque senão você vai ter que voltar, entrar com a ação administrativa. Então, você foi no INSS, você pisou lá, peça documento. Tudo que você faz, porque tem muita gente que pediu pensão por morte lá atrás e não tem a prova. E aí fala, mas eu fui no INSS, eu quero os atrasados. Como é que você vai pedir os atrasados de uma coisa que você não tem prova que você foi? Não, mas aquele dia eu fui, eu falei, você não tem o nome da pessoa, você não tem o número do funcionário, você não tem nada. Então, quer dizer, você não tem prova, direito, aquele que fala, aquele que acusa tem que provar. Então, se você está dizendo que você foi, você tem que provar a tua ida no INSS, tá? Então, peça protocolo de tudo, fala, eu quero um documento provando que eu estive aqui. Enfim, que eu fiz tal coisa, peça esse documento, porque depois fica mais fácil. E guarde o documento, porque tem gente que pede também e joga fora. Aliás, tem muita gente que adora jogar documento fora. Guarde tudo que é do INSS, porque é importante. Vamos lá. Se, por exemplo, um homem possui 35 anos de tempo de contribuição e 65 anos de idade, procure verificar qual a aposentadoria é mais vantajosa, se por idade ou por tempo de contribuição. E para as mulheres com 60 anos de idade, 30 anos de contribuição. Verifica, vê o que é melhor, faz os cálculos, tá? Porque às vezes você consegue uma vantagem aí em uma ou outra. Pode ser pouca diferença, mas qualquer diferença pouca multiplicado por muitos anos acaba sendo muita diferença. Bom, caso a pessoa receba auxílio acidente e o valor recebido é somado com o salário de contribuição para aumentar o valor da aposentadoria. Então, você precisa ver se isso entrou tanto na contagem do auxílio acidente, se esse recebimento desse auxílio entrou para fins de aposentadoria, tá? Porque pelo decreto 3048 de 99, no artigo 60, inciso 9º, permite a contagem do tempo de recebimento do auxílio acidente para a aposentadoria. Então, se não tiver, tá errado e você pode aí rever. Uma outra questão é verificar se o tempo de recebimento do auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez entrou na contagem do tempo de contribuição. Se não entrou, você vai ter direito, aí você vai poder arrumar para que esse período entre. Uma dica também importante é você conferir os salários que constam no CNIS, se eles estão corretos. Porque, às vezes, você está contribuindo pelo teto e quando a gente vai verificar, consta que você contribuiu com 4 salários. Então, quer dizer, acaba diminuindo pela metade o seu salário de contribuição. E isso não é um caso nem dois. Vários. Eu já fiz essa revisão e peguei esse erro nos salários, tá? Então, é bem importante você fazer essa verificação. Salário por salário, desde julho de 94 até hoje, veja, compare um por um, tá? Período sem contribuição, eu não recomendo o pagamento dos atrasados, porque além dos pesados encargos de juros e multas, não valem para cobrir o período de carência necessário aos benefícios. Então, por exemplo, aposentadoria por idade, você tem que ter 15 anos. Você vai lá, você paga os atrasados, isso aí acaba muitas vezes não contando como tempo de contribuição e você acaba sendo prejudicado sem contar que você pagou um valor exorbitante para o INSS. Então, é melhor você retomar a contagem a partir do pagamento das parcelas atuais e atrasar o seu pedido de aposentadoria. Tá? Então, acaba valendo muito mais a pena. Bom, gente, infelizmente o programa já está chegando no final. Eu vou deixar os meus contatos. Se você quiser falar comigo, vai ser um prazer.
Então, você pode ligar no telefone 3439-8585, 3439-8585 para marcar uma reunião. Ou ainda, você tem uma simples dúvida, mande um e-mail para tatiana.r.mdemaria@uol.com.br. Repetindo, r de rainha.uol.com.br. Facebook Leis do Sucesso. No YouTube, Tatiana Ragosta. Tá? Gente, fiquem com Deus. Foi um prazer estar aqui com vocês. E até semana que vem com mais Leis do Sucesso. Boa noite.